Olá, eu sou Carlos Dantas e mais uma vez estou aqui para juntos estudarmos um pouco da Palavra de Deus, um assunto muito importante. Vamos falar sobre o batismo. Qual a idade certa para uma pessoa ser batizada? É sobre isso que nós vamos falar, mas vamos ler o texto que está em Atos, capítulo 2, versículo 38, que nos diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o apelo de Pedro aqui é para que primeiro, antes que a pessoa seja batizada, que ela se arrependa. Arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados para a remissão dos pecados. Então, primeiro é necessário que a pessoa saiba o que é pecado. Depois é necessário que a pessoa esteja arrependida, pelos seus pecados. E então essa pessoa pedir o batismo. Assim, diz a Bíblia, aqui em Atos. Bem, voltando à pergunta inicial, qual a idade certa para uma pessoa ser batizada? Ou então, qual a idade certa para se batizar uma criança? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma criança ela vai de 1 a 12 anos, dos 12 a 18, adolescente. Nessa idade de 12 anos, uma criança ela já pode, principalmente nos dias de hoje, já pode tomar algumas decisões, ter noção de alguma coisa. Então, batizar uma criança com 12 anos ou depois de 12 anos, embora a Bíblia não há nenhum indício bíblico para isso, mas conforme a situação de hoje já pode. Mas conforme a criança, antes de 12 anos ainda é criança, e aí então é algo para se pensar. Bem, Jesus ele foi batizado com 29 anos e meio. Isso é fato bíblico. Por que ele não foi batizado quando criança? Não quero entrar nisso. A Bíblia diz que Jesus foi apresentado no templo. Isso está lá em Lucas, no capítulo 2. José e Maria levaram Jesus para ser apresentado no templo. Jesus tinha aí cerca de 40 dias de nascido. Depois disso, no Evangelho de Lucas ainda diz que José e Maria levaram Jesus para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Jesus tinha 12 anos nessa época, e ali ele entrou no templo, ouvia, e depois começou a ensinar, questionar coisas ali e já ensinando ali no templo. Então, com 12 anos, Jesus já tinha noção das coisas e autoridade para ensinar. E, segundo o estudo, uma criança com 12 anos, ou a partir de 12 anos, já tem noção, já pode tomar decisões. Bem, eu quero aqui então chamar a sua atenção para algo. Ou seja, a Igreja Católica batiza crianças com poucos dias de nascida, ou meses, ou alguns meses, e as igrejas evangélicas questionam isso e condenam a Igreja Católica, porque batizam crianças. Mas um fato muito interessante é que as igrejas evangélicas também batizam crianças. Aí eles dizem que batiza criança, filhas de cristãos, porque os pais são cristãos, então batiza com 8 anos, com 9 anos, com 7 anos até. E batiza crianças que não são filhos de cristão com 11 anos, 10 anos. Mas aí a questão aqui está que essa criança também é criança.
Uma criança que tem alguns dias de nascida ou alguns meses de nascida é criança, mas com 10 anos, com 11 anos, com 11 anos e 11 meses ainda é criança. Só deixa de ser criança com 12 anos, que aí passa para a adolescência. Então, por que as igrejas condenam a Igreja Católica? E eu não estou aqui para defender nenhuma igreja, nem a Igreja Católica, e nem também falar mal, mas eu estou aqui falando porque a Igreja Católica batiza crianças e as outras igrejas, as igrejas evangélicas, né, elas condenam a Igreja Católica e também batizam crianças. Então, o batismo na Igreja Católica de criancinhas não é correto, não é bíblico, e também o batismo de criança nas igrejas evangélicas também não é bíblico. Então, seria melhor que não houvesse essa condenação. Seria melhor que calassem a boca, né, e não dissessem nada, porque as igrejas estão batizando. E eu aqui não quero entrar em doutrinas. Cada igreja tem a sua doutrina, faz lá como bem entende. Eu estou falando aqui de Bíblia. Se a Bíblia diz que o batismo é para arrependimento de pecados, se a Bíblia diz que a pessoa deve se arrepender, crer em Jesus, se arrepender, confessar seus pecados e então pedir o batismo para viver uma novidade de vida, para que esses pecados sejam cancelados, então a regra é batizar quem tem noção, né, sobre o pecado, quem reconhece que é pecador, que é pecadora, quem sabe da gravidade do pecado. E uma criança com menos de 12 anos ainda não sabe, embora hoje, como muitos dizem, as crianças já têm maldade, crianças com 10 anos, 9 anos, 10 anos já têm maldade, certo, já tem um pouco de maldade. Mas essas crianças estão sob a responsabilidade dos pais. Essas crianças, se for seguir o exemplo bíblico, deve ser apresentado na igreja, com alguns dias de nascidos, e os pais tomar conta dela, indicando, né, o caminho a ela seguir, ensinando o caminho para elas seguirem, tendo compromisso, responsabilidade sobre essas crianças, até elas terem noção do que é pecado. E aí, dependendo da criança, com 12 anos, sim, pode ser batizada. Tem criança que nem com 12 pode ser batizada, porque tem criança que tem 12 anos, 13 anos, mas tem uma mentalidade de criança de 4, 5 anos. Mas conforme o estudo, né, e o estatuto da criança, com 12 anos, a criança já pode tomar decisões, então pode ser, sim, batizada essas crianças. Mas o que eu quero aqui nessa noite esclarecer é só isso aí, porque se as igrejas estão batizando a criança, embora são crianças de 8, 9, 10 anos, 11 anos, são crianças. Então, que não condene a Igreja Católica por batizar criança. Se a Igreja Católica está errando, também as igrejas evangélicas estão errando. É bom, então, que cada líder, né, de cada igreja, reveja esse conceito, né, para que assim possa ensinar com doutrina, com sabedoria, com o poder do Espírito Santo, ensinar aos nossos irmãos católicos e não condenar porque está fazendo a mesma coisa. Então, estar aí, que Deus abençoe você, que Deus te ajude a entender esse assunto, que você possa ter entendido. Criança é criança até os 12 anos. E se a sua igreja batiza criança com 10 anos, com 11 anos, com 8 anos, com 9 anos, está batizando criança. Tá bom? Que Deus te abençoe.